Shalom, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, desejo que o Eterno venha abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. E esse vídeo aqui de hoje será um complemento do último vídeo postado aqui no meu canal, onde eu fiz a leitura do quarto livro dos Macabeus, dos capítulos 1 ao 3. E o tema em foco desse vídeo, assim como o último vídeo, é sobre a racionalidade da nossa fé e os exemplos ao longo da história de servos do Pai que só confirmam o quão racional é a fé no Criador dos céus e da terra, o quão racional é obedecer à sua vontade, obedecer aos seus mandamentos e posteriormente seguir o exemplo do nosso Messias e a mensagem que ele veio trazer. E hoje nesse vídeo aqui, na continuação, será falado acerca da incrível história dos Macabeus. Para quem não sabe, os Macabeus eles foram grandes servos do Pai que preferiram dar a própria vida a transgredir os mandamentos do Pai. E vamos ver aqui exemplos como Eleazar e também a mãe junto com 7 filhos que preferiram perder a própria vida aqui nessa terra, ou seja, morrer, do que simplesmente ingerir carne de porco, só demonstrando o total zelo que eles tinham com os mandamentos do Pai. Mas eu vou começar a ler aqui agora a partir do capítulo 4, dando continuidade em cima do último vídeo. Agora havia um tal de Simão que fazia oposição política a Onias, o homem nobre e bondoso que então detinha o alto sacerdócio vitalício. Quando, apesar de toda sorte de calúnia, ele não conseguiu prejudicar Onias aos olhos da nação, ele fugiu do país com o propósito de traí-lo. Então ele foi até Apolônio, governador da Síria, Fenícia e Cilícia, e disse: "Eu vim até aqui porque sou leal ao governo do rei, para advertir que nos tesouros de Jerusalém há dezenas de milhares de fundos privados em depósito que não são propriedade do templo, mas pertencem ao rei Seleuco." Quando Apolônio ficou sabendo detalhadamente dessas coisas, ele elogiou Simão por seu serviço ao rei e foi até Seleuco para informá-lo acerca do valioso tesouro. Ao receber a autoridade para lidar com esta questão, ele rapidamente se deslocou até nosso país, acompanhado pelo maldito Simão e uma força militar muito forte. Ele disse que veio com a autoridade do rei para confiscar os fundos privados do tesouro. O povo indignado protestou suas palavras, considerando ultrajante que quem tivesse confiado depósitos ao tesouro sagrado deveria ser destituído dos mesmos, e fizeram tudo o que puderam para impedir isto. Mas proferindo ameaças, Apolônio prosseguiu até o templo, enquanto os sacerdotes, junto com mulheres e crianças, imploravam a Deus no templo para defender o lugar sagrado que estava sendo tratado tão desdenhosamente. E enquanto Apolônio se aproximava com seus destacamentos armados para confiscar o dinheiro, anjos com raios a relampejar de suas armas surgiram dos céus, estremecendo-se com muito medo. Então Apolônio caiu quase morto na área do templo que é aberta a todos e estendeu suas mãos aos céus com lágrimas, implorando aos hebreus que orassem por ele e aplacassem a ira da hoste celeste. Pois ele disse que se tivesse cometido um pecado digno de morte, e se ele fosse livrado, ele proclamaria a bem-aventurança do lugar sagrado a todos os povos. Tocado por tais palavras, o sumo sacerdote Onias, embora normalmente com reservas por fazer tal coisa, orou por ele a fim de que o rei Seleuco não concluísse que Apolônio tivesse sido derrotado pela perfídia humana ao invés da justiça divina. Então Apolônio, preservado acima de todas as expectativas, foi embora para relatar ao rei o que lhe havia acontecido. Quando o rei Seleuco morreu, seu filho Antíoco Epífanes o sucedeu no trono, homem arrogante e terrível, que removeu Onias do sacerdócio e nomeou Jasão, irmão de Onias, como sumo sacerdote. Jasão concordou que, se o cargo lhe fosse conferido, ele anualmente pagaria ao rei 3.660 talentos. Portanto, o rei o nomeou sumo sacerdote e governador da nação. Jasão modificou o modo de viver da nação e alterou sua forma de governo em completa violação da lei, de forma que não somente um estádio foi construído na própria fortaleza de nossa terra natal, mas também o culto do templo foi abolido. A justiça divina enfureceu-se com tais atos, fazendo o próprio Antíoco guerrear contra eles. Pois quando ele estava guerreando contra Ptolomeu no Egito, ele soube que um boato de sua morte havia se espalhado e que o povo de Jerusalém regozijava-se muito. Ele rapidamente marchou contra eles e, após saqueá-los, decretou que qualquer um deles que fosse pego observando a lei ancestral deveria morrer.
quando, por meio de seus decretos, ele não conseguiu de forma alguma fazer com que o povo parasse de observar a lei, mas viu que todas as suas ameaças e punições estavam sendo ignoradas, até mesmo ao ponto de as mulheres, por terem circuncidado seus filhos, foram jogadas de cabeça de lugares altos junto com seus bebês, embora soubessem de antemão que sofreriam tal coisa. Quando então seus decretos foram desprezados pelo povo, ele próprio, através da tortura, tentou obrigar a todos da nação a comer alimentos impuros e a renunciar à religião. Agora, capítulo 5, o tirano Antíoco, sentado em seu trono com seus conselheiros em um determinado altar, com seus soldados armados de pé à sua volta, ordenou aos guardas que prendessem a todos os hebreus e os forçassem a comer carne de porco e alimentos sacrificados aos ídolos. Se algum deles não estivessem dispostos a comer alimentos impuros, deveriam ser quebrados na roda e mortos. E quando muitas pessoas haviam sido capturadas, um homem de nome Eleazar, líder do rebanho, foi trazido perante o rei. Ele era um homem de família sacerdotal, conhecedor da lei, de idade avançada e conhecido por muitos na corte do tirano por sua filosofia. Quando Antíoco o viu, afirmou: "Antes de começar a te torturar, velhinho, gostaria de aconselhá-lo a se salvar comendo carne de porco, pois eu respeito sua idade avançada e seus cabelos brancos. Embora você já os tenha por tanto tempo, não me parece que você seja um filósofo quando observa a religião dos judeus. Porque, tendo a natureza com ela nos presenteado, deveria detestar a carne tão excelente deste animal? Não faz sentido não se deliciar com as coisas que não são vergonhosas, e é imoral rejeitar as dádivas da natureza. Me parece que você fará algo ainda menos racional se, ao deter uma opinião fútil da verdade, continuar a me desprezar para seu próprio prejuízo. Não se despertará de sua tola filosofia, banirá seus fúteis raciocínios, adotará uma mente apropriada à sua idade, filosofará de acordo com a verdade do que é benéfico e terá compaixão por sua idade avançada, honrando a meu conselho humanitário? Pois considere que se há algum poder a vigiar esta religião sua, este te desculpará por qualquer transgressão imposta por coação." Quando o tirano assim insistiu que comesse carne ilegalmente, Eleazar pediu a palavra. Ao receber a permissão de falar, ele dirigiu-se ao povo da seguinte forma: "Nós, o Antíoco, que fomos persuadidos a governar nossas vidas pela lei divina, acreditamos que não há ação mais poderosa que nossa obediência à lei. Portanto, cremos que não devemos transgredi-la de forma alguma, mesmo que, como você supõe, nossa lei não fosse realmente divina e nós a tivéssemos considerado divina por engano. Nem mesmo assim seria correto que anulássemos nossa reputação pela religiosidade. Portanto, não suponha que seria um pecadilho se comêssemos alimentos impuros. Transgredir a lei em questões tanto pequenas como grandes é algo sério e em igual proporção, pois em ambos os casos a lei é igualmente desprezada. Você escarnece de nossa filosofia como se viver de acordo com ela fosse algo irracional, mas ela nos ensina o autodomínio, para que possamos dominar a todos os prazeres e desejos, e também nos treina a ter coragem para que suportemos a quaisquer sofrimentos com disposição. Ela nos instrui na justiça, para que em todos os nossos acordos atuemos imparcialmente, e nos ensina a piedade, para que com a reverência apropriada adoremos ao único Deus verdadeiro. Portanto, nós não comemos alimentos impuros, pois desde que cremos que a lei foi estabelecida por Deus, sabemos que na natureza das coisas o Criador do mundo se solidarizou conosco ao nos dar a lei. Ele nos permitiu comer do que é mais apropriado para nossas vidas, mas nos proibiu de comer carnes que contradigam tal propósito. Seria um ato de tirania nos forçar não apenas a transgredir a lei, mas também a comer de tal forma que você possa zombar de nós por comermos alimentos impuros que nos são tão detestáveis. Mas você não terá tal oportunidade de rir de mim, nem vou transgredir aos juramentos sagrados de meus ancestrais, acerca da obediência à lei. Nem mesmo se você me arrancar os olhos e queimar minhas vísceras. Eu não sou tão velho e covarde ao ponto de não ser jovem no raciocínio em prol da religiosidade. Portanto, apronte suas rodas de tortura e avante a
fogueira mais vigorosamente. Eu não tenho dó de minha idade avançada ao ponto de violar a lei ancestral por um ato meu. Não serei falso a ti, ó lei que me ensinou, nem te renunciarei, amado autodomínio. Não te envergonharei, razão filosófica, nem te rejeitarei, honrado sacerdócio e conhecimento da lei. Você, ó rei, não manchará a honrosa boca de minha velhice, nem minha longa vida vivida na legalidade. Os patriarcas me receberão como puro, como um que não teme sua violência nem mesmo até a morte. Você pode tiranizar aos incrédulos, mas não dominará meus princípios religiosos, nem por palavra, nem por ato. Agora, capítulo 6. Quando Eleazar assim respondeu com eloquência às exigências do tirano, os guardas que estavam a postos o arrastaram violentamente até os instrumentos de tortura. Primeiro desnudaram ao velho, que permaneceu adornado com a graciosidade da devoção, e após amarrarem seus braços em cada lado, eles os açoitaram, enquanto um arauto diante deles clamava: obedeça às ordens do rei. Mas o homem corajoso e nobre, como um verdadeiro Eleazar, permaneceu impassível, como se estivesse sendo torturado em um sonho. E ainda enquanto os olhos do velho se elevavam aos céus, sua carne foi rasgada por açoites, seu sangue vertido e seus lados cortados em pedaços. E embora ele caiu ao chão por seu corpo não suportar as agonias, ele manteve sua razão reta e absoluta. Um dos guardas cruéis correu até ele e começou a chutar seu lado, para o fazer levantar novamente após cair. Mas ele aguentou as dores, escarneceu os castigos e suportou as torturas. Como um nobre atleta, o velho, enquanto apanhava, foi vitorioso sobre seus algozes. De fato, com a sua face ensopada de suor e ofegante forçosamente em busca de ar, ele surpreendeu até mesmo a seus carrascos com seu espírito corajoso. Neste momento, em parte por pena de sua avançada idade, em parte por simpatia devido a serem conhecidos um do outro, em parte por admiração por sua perseverança, alguns da comitiva do rei vieram até ele e disseram: Eleazar, por que você tão irracionalmente se autodestrói através dessas maldades? Vamos colocar em sua frente um pouco de carne cozida. Salve-se fingindo comer carne de porco. Mas Eleazar, como se estivesse ainda mais amargamente atormentado por tal conselho, exclamou: que nós, os filhos de Abraão, que nunca pensemos tão vilmente, ao ponto de fingir um ato que nos é indecente por covardia. Pois seria irracional se nós, que temos vivido de acordo com a verdade até a velhice, e mantido a reputação de tal vida de acordo com a lei, mudássemos agora nosso rumo, e nos tornássemos um padrão de impiedade aos jovens ao dar como exemplo o consumo de alimentos impuros. Seria vergonhoso se sobrevivêssemos por um tempo e durante esse tempo fôssemos debochados por todos por nossa covardia. E se nós fôssemos desprezados pelo tirano como efeminados e não protegêssemos nossa lei divina mesmo até morrer? Portanto, ó filhos de Abraão, morram nobremente por sua religião. E vocês, guardas do tirano, por que demoram? Quando o viram tão corajoso diante das aflições, e que ele não havia se alterado por sua compaixão, os guardas o levaram ao fogo. Lá eles o queimaram com instrumentos malignamente forjados, o jogaram ao chão e derramaram líquidos fétidos em suas narinas. Então, quando ele estava queimado até os próprios ossos e prestes a falecer, ele levantou seus olhos para Deus e disse: Tu sabes, ó Deus, que embora eu poderia ter salvado a mim mesmo, estou morrendo com tormentos ardentes por causa da lei. Sede misericordioso com teu povo, e que nossa punição seja suficiente para eles. Faça de meu sangue sua purificação e receba minha vida em troca das vidas deles. E após ter dito isso, o santo homem morreu nobremente em suas torturas, e através da razão ele resistiu até às próprias torturas da morte por causa da lei. Reconhecidamente, então, a razão piedosa é soberana sobre as emoções, pois se as emoções tivessem prevalecido sobre a razão, nós teríamos testemunhado sobre sua derrota. Mas agora que a razão conquistou as emoções, nós apropriadamente a atribuímos seu poder de governar. E é correto para nós reconhecer o domínio da razão quando ela domina até mesmo as agonias exteriores. Seria ridículo negar tal coisa.
e comprovei não apenas que a razão tem domínio sobre as agonias, mas também que ela domina aos prazeres e de modo algum se submete a elas. Capítulo 7. Pois como um timoneiro muito hábil, a razão de nosso pai Eleazar guiou seu navio de religião pelo mar das emoções. Embora esmurrado pelas tempestades do tirano e subjugado pelos vagalhões da tortura, de modo algum ele desviou o leme da religião até velejar ao céu da vitória imortal. Nenhuma cidade sitiada com muitas máquinas engenhosas de guerra conseguiu resistir como fez aquele santo homem. Embora sua vida sagrada tenha sido consumida pelas torturas e rodas, ele conquistou seus sitiadores com o escudo da razão piedosa. Pois ao firmar sua mente como um penhasco saliente, nosso pai Eleazar rompeu as ondas enlouquecedoras das emoções. Ó sacerdote digno do ofício sacerdotal, tu nem maculaste teus dentes sagrados, nem profanaste teu estômago, que tinha espaço apenas para a reverência e a pureza, como o consumo de alimentos impuros. Ó homem em harmonia com a lei, filósofo da vida divina. Assim devem ser os que administram a lei, protegendo-a com seu próprio sangue e nobre suor em sofrimentos até a própria morte. Tu, ó Pai, fortalecestes nossa lealdade à lei através de tua gloriosa perseverança, e não abandonastes a santidade que louvara. Mas por tuas obras deste credibilidade a tuas palavras de divina filosofia. Ó homem idoso, mais poderoso que as torturas, ó ancião mais ardente que o fogo, ó rei soberano sobre as emoções, Eleazar. Pois justamente como nosso pai Arão, armado com um turíbulo, correu através da multidão do povo e conquistou o anjo flamejante. Assim o descendente de Arão, Eleazar, embora consumido pelo fogo, permaneceu inabalável na razão. O mais extraordinário, de fato, é que, embora um homem velho, sem mais rigidez e firmeza no corpo, com músculos fracos, seus tendões frouxos, ele tornou-se um jovem novamente em espírito, através da razão. E através de um raciocínio como o de Isaac, ele tornou ineficaz o cavalete de muitas cabeças. Ó homem de bendita idade, de vulneráveis cabelos brancos e de vida na obediência da lei, a quem o fiel selo da morte aperfeiçoou. Se, portanto, devido à piedade, um homem idoso desprezou torturas até morrer, com certeza a razão piedosa governa sobre as emoções. Alguns talvez possam dizer, nem todos possuem o total controle das emoções, pois nem todos detêm a prudente razão, mas tantos quantos buscam a religião com todo o coração, apenas estes são capazes de controlar as paixões da carne, já que creem que, como nossos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, não morrem para Deus, mas vivem em Deus. Nenhuma contradição surge. Portanto, quando alguns aparentam ser dominados por suas emoções devido à fraqueza de sua razão, qual pessoa que vive como filósofo pelo domínio total da filosofia confiando em Deus e sabendo que é uma bênção suportar a quaisquer sofrimentos pela causa da virtude, não seria capaz de vencer as emoções através da devoção? Pois apenas o homem sábio e corajoso é senhor de suas emoções. Por isso é que mesmo os muito jovens, ao seguir uma filosofia de acordo com a razão piedosa, prevaleceram sobre os mais dolorosos instrumentos de tortura. Pois quando o tirano foi patentemente derrotado em sua primeira tentativa, incapaz de coagir um idoso a comer alimentos impuros, então em fúria violenta ele comandou que trouxessem outros cativos hebreus, e que quaisquer que comessem alimentos impuros seriam libertados após comê-los. Mas se qualquer um recusasse, seriam torturados ainda mais cruelmente. Quando o tirano proferiu tais ordens, 7 irmãos, belos, modestos, nobres e realizados em tudo, foram trazidos com sua mãe idosa à sua presença. Quando o tirano os viu, agrupados em volta de sua mãe como um coral, alegrou-se com eles. Impressionado com sua aparência de nobreza, ele sorriu para eles, os chamou para perto e disse: Jovens varões, eu cordialmente admiro a cada um de vocês e tenho muito respeito pela beleza e quantidade de tais irmãos. Não só os aconselho a não demonstrar a mesma loucura que o velho que acaba de ser torturado, mas também os exorto a se submeterem a mim e a desfrutarem de minha amizade. Assim como eu sou capaz de punir aos que desobedecem às minhas ordens, também posso ser o defensor dos que me obedecem.
Confie em mim, então, e vocês terão posições de autoridade em meu governo se renunciarem à tradição ancestral de sua vida nacional. E aproveitarão sua juventude ao adotarem o estilo grego de vida e por modificarem sua maneira de viver. Mas se pela desobediência provocarem minha ira, me coagirão a destruir a cada um de vocês com terríveis castigos através de torturas. Portanto, tenham pena de si mesmos. Até mesmo eu, seu inimigo, tenho compaixão pela juventude e a beleza. Vocês não considerarão isto, que se desobedecerem nada restará para vocês além de morrer no cavalete estiramento? Quando ele terminou de dizer estas coisas, ordenou que trouxesse os instrumentos de tortura para que através do medo fossem persuadidos a comer os alimentos impuros. E quando os guardas haviam colocado diante deles as rodas e estiradores de juntas, cavaletes e ganchos, catapultas e caldeirões, braseiros e anjinhos, garras de gato, pinças e tenazes, o tirano continuou a falar: temam, jovens rapazes, e qualquer justiça que reverenciarem será misericordiosa a vocês quando transgredirem por coação. Mas quando eles ouviram os induzimentos e viram os apavorantes instrumentos, não só permaneceram destemidos, mas também se opuseram ao rei com sua própria filosofia e com seu reto raciocínio anularam sua tirania. Consideremos, por outro lado, quais argumentos poderiam ter sido usados se alguns deles tivessem sido covardes ou inviris. Não teriam sido estes? Ó desgraçados que somos e tão estúpidos! Desde que o rei nos chamou e exortou a aceitar um bom tratamento, se o obedecêssemos, por que nos agradamos com resoluções fúteis e nos arriscamos com uma desobediência que leva à morte? Ó homens e irmãos, não deveríamos temer aos instrumentos de tortura, considerar as ameaças de tormentos e desistir desta vaidosa opinião e arrogância que nos ameaça destruir? Tenhamos piedade de nossa juventude e compaixão pela idade de nossa mãe, e consideremos com seriedade que se desobedecermos seremos mortos. Também a justiça divina nos desculpará por temer ao rei quando coagidos. Por que não nos banimos desta vida tão agradável e nos privamos deste deleitável mundo? Não lutemos contra a coação, nem sintamos um orgulho vazio ao sermos colocados no cavalete, nem mesmo a própria lei arbitrariamente nos assassinaria por temer aos instrumentos de tortura. Porque tal controvérsia nos excita, a tal fatal teimosia nos agrada, quando podemos viver em paz se obedecermos ao rei, mas os jovens, embora prestes a serem torturados, nem disseram tais coisas e nem seriamente as consideraram, pois foram desdenhosos das emoções e soberanos sobre as agonias, de forma que assim que o tirano acabou de aconselhá-los a comer alimentos impuros, todos juntos com uma só voz, como se tivessem uma só mente, disseram, capítulo 9, por que você demora, ó tirano? Pois já estamos prontos para morrer, ao invés de transgredir a nossos mandamentos ancestrais. Nós estamos obviamente envergonhando aos nossos ancestrais, ao menos que pratiquemos a pronta obediência à lei e a Moisés, nosso conselheiro. Tirano e conselheiro da anarquia, em seu ódio por nós, não sinta mais pena de nós do que sentimos por nós mesmos, pois consideramos esta sua dó que garante nossa segurança através da transgressão da lei como mais deplorável que a própria morte. Você está tentando nos aterrorizar, nos ameaçando com a morte pela tortura, como se há pouco tempo atrás não tivesse aprendido nada com Eleazar. E se o ancião dos hebreus, por sua religião, viveu piedosamente ao suportar torturas, é ainda mais apropriado que nós, homens jovens, devamos morrer a desprezar suas torturas coercivas que nosso idoso instrutor também superou. Portanto, tirano, ponhamos à prova, e se você nos tirar as vidas por causa de nossa religião, não suponha que pode nos ferir ao nos torturar, pois nós, através deste severo sofrimento e perseverança, teremos o prêmio da virtude e estaremos com Deus pelo qual sofremos. Mas você, devido à sua sede de sangue contra nós, merecidamente será submetido pela justiça divina ao tormento pelo fogo. Quando disseram estas coisas, o tirano não somente estava raivoso, como se contra quem é desobediente, mas também furioso, como se contra quem é ingrato. Então, ao seu comando, os guardas apresentaram o mais velho, e tendo rasgado sua túnica,
eles amarraram suas mãos e braços com correias em cada lado. Quando eles se cansaram de bater nele com flagelos, sem nada conseguirem, o colocaram sobre a roda. Quando o nobre jovem estava esticado em volta dela, seus membros foram dilacerados. E, embora quebrado em cada membro, ele denunciou o tirano, dizendo: tirano tão abominável, inimigo da justiça celeste, mente bestial, você está me esmagando desse jeito, não por eu ser um assassino ou como alguém que age impiedosamente, mas porque protejo a lei divina. E quando os guardas disseram: concorde em comer para que eu seja libertado das torturas, ele respondeu: seus lacaios abomináveis, sua roda não é poderosa ao ponto de estrangular a minha razão. Cortem meus membros, queimem minha carne e torçam minhas juntas. Através de todas essas torturas eu os convencereis que os filhos dos hebreus são invencíveis no que tange à virtude. Enquanto ele dizia estas coisas, eles espalhavam fogo embaixo dele, e enquanto aventavam as chamas, o apertaram na roda ainda mais. A roda estava completamente manchada de sangue, a pilha de carvão estava esfriando com um gotejar da sangueira, e pedaços de carne caíam nos eixos da máquina. Embora os ligamentos que uniam seus ossos já estivessem rompidos, o corajoso jovem digno de Abraão não gemeu, mas como se transformado pelo fogo em imortalidade, ele nobremente suportou os tormentos. Imitem-me, irmãos, ele disse, não fujam de seus postos em minha luta, nem renunciem nossa corajosa irmandade. Lutem na sagrada e nobre batalha pela religião. Com isso, a justa providência de nossos ancestrais poderá apiedar-se de nossa nação, a se vingar do maldito tirano. Ao proferir tais palavras, o santo jovem rompeu o fio da vida. Enquanto todos se maravilharam com seu espírito corajoso, os guardas apresentaram o próximo mais velho e, após se armarem com manoplas de ferro e ganchos afiados, eles os amarraram à máquina de tortura e catapulta. Antes de o torturarem, o perguntaram se queria comer e ouviram sua nobre decisão. Estas bestas parecidas com leopardos rasgaram seus músculos com suas mãos de ferro, esfolaram sua carne até seu queixo e o escalparam. Mas ele firmemente suportou tal agonia e disse: quão doce é qualquer tipo de morte enfrentada pela religião de nossos pais. Ao tirano ele disse: você não pensa, ó ferozíssimo tirano, que você está sendo torturado mais do que eu ao contemplar a derrota do desígnio arrogante de sua tirania por nossa resistência em prol da religião? Eu alivio minha dor pelas alegrias que vêm da virtude, mas você sofre torturas pelas ameaças que vêm da impiedade. Você não escapará, ó mais detestável dos tiranos, aos juízos da ira divina. Então aqui nessa parte, nesse vídeo, eu li dos capítulos 4 ao 9 do quarto livro dos Macabeus, e aqui é relatado de uma forma mais filosófica a história dos Macabeus, como Eleazar e a mãe com 7 filhos que preferiram morrer do que ingerir alimento impuro proibido pela lei. Só para se ter ideia do tamanho zelo, do tamanho respeito que esses servos do pai no passado tinham com os mandamentos do pai. Tu entende o quão racional eles foram a preferir morrer, ser torturados, sofrer todo tipo de ameaças do que perder a vida eterna? Isso demonstra o quão racional é a nossa fé, pois os servos do Pai ao longo da história preferiram sofrer todos os tipos de coisas na carne que aos olhos humanos parecem loucura, porque todos eles sabiam da vida eterna que os aguardava. Irracional é você preferir as regalias deste mundo e perder a vida eterna. Então entende? Por isso que eu enfatizo, a nossa fé é o mais racional que existe em toda a nossa existência. Que possamos refletir nesses servos do Pai em tudo que eles fizeram ao longo da história, para que a gente se mantenha firmes, para que a gente se mantenha fortes, entendendo que tudo pode surgir ao nosso redor, que todas essas provações nós estamos suscetíveis, mas que é para nos mantermos firmes, pois nada vale mais a pena do que ser salvos, do que herdar a vida eterna. É o bem mais precioso, o maior presente, a maior riqueza que todos nós podemos herdar. Então que nos mantenhamos sóbrios e racionais, aguardando a vida eterna e fazendo o que for possível por ela.
refletindo e vendo e se baseando nessa grande história desses servos do Pai. Se você quiser que eu continue a parte final desse quarto livro dos Macabeus, onde tem essa pegada mais filosófica envolvendo a racionalidade da nossa fé, deixa aí nos comentários que eu posso trazer sim a parte final. Mas é isso, shalom a todos e que o Eterno os abençoe grandemente.